isso foi possível sendo Cuba um país um pouco fechado e um país um pouco difícil de fugir. Gente, esse aqui é um vídeo que eu fiz há 4 anos atrás, 3 anos, tá bem antigo, mas hoje eu quero reforçar algumas coisas que eu não falei naquele vídeo e também substituir aquele vídeo por esse, porque muitas pessoas chegaram no canal e não assistiram e eu quero contar pra vocês como foi que eu fugi de Cuba, porque muitas pessoas novas estão entrando no canal e ficam se questionando: Nadia, mas como você saiu de Cuba? Eu vou contar hoje pra vocês, então podem ficar tranquilos, detalhe por detalhe. Eu acho que nesse vídeo não vai escapar nada. E ó, por isso trouxe minha aguinha aqui, gente, porque eu sinto que esse vídeo vai me deixar com a garganta ardendo, tá, gente? Então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a campanha de notificações pra vocês não perderem nada, meu povo, por favor. E quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, já me segue nas outras redes sociais, que por lá posto vídeo todos os dias, tá bom? Então, comecemos com o vídeo. Bom, nós cubanos saímos de Cuba por causa de tantas coisas, mas uma das coisas que motiva a gente sair de lá é pela miséria, pela falta de insumos, produtos básicos, alimentos, pela dor de cabeça e trabalho que a gente passa pra poder comer. Não tô falando de comer carne, não, gente, tô falando de colocar um ovo e um prato de arroz e ovo na sua mesa, uma salada. Isso daí a gente passa muito trabalho pra colocar, sabe? Você fica doido de pensar o que você vai dar pro seu filho amanhã pra escola. Você não tem liberdade, você quer às vezes ajudar e você é barrado pela polícia, pelos governantes, porque você também não pode ajudar, entendeu? Só o governo que pode dar, eles que são os donos de tudo. E Cuba é um governo muito autoritário, gente, real, não dá pra viver. Quem tem Cuba agora mesmo é quem ainda não conseguiu sair, tá? Então, foram vários motivos o governo perseguir a gente, porque nós queríamos empreender, queríamos ajudar, mas o governo simplesmente esbarrava a gente. E foi uma luta a vida em Cuba. Aconteceram várias coisas assim que às vezes eu nem lembro mais real. Foi uma vida muito sofrida, foi uma vida passando muita raiva e necessidade. Agora, como foi que a gente saiu? A gente tinha uma casa que a gente comprou. Bom, na verdade, minha mãe e meu pai construíram uma casa em Holguín. Depois a gente se mudou para Santo Espíritos. A gente vendeu a casa que estava em Holguín, comprou uma em Santo Espíritos e a gente fez algumas reformas, porque era uma casa velha, né? E em torno do ano 2007, mais ou menos, as casas em Cuba dava para comprar, entendeu? Não era uma coisa muito cara. Tudo ao contrário a como estão aos valores das casas em Cuba hoje em dia. Que assim, é impossível você comprar uma casa. E tá todo mundo vendendo a casa querendo ir embora. Então, a gente se mudou pra lá, pra Santo Espíritos, que fica no centro do país. E aí foi onde a gente era mais perseguido pelo governo e tal. Bom, passaram alguns anos, passaram muitas coisas. E no ano 2018, meu pai decidiu a todo vapor fazer alguma coisa pra poder fugir de Cuba. Meu pai, ele fazia alguns negócios que, tipo assim, você não pode fazer em Cuba. Mas, gente, o que a gente pode fazer em Cuba? A gente não pode fazer nada. O que você vende, o que você revende, o que você faz pra conseguir dinheiro é praticamente tudo ilegal. Agora, você faz as coisas escondidas, sabe? Obviamente que o governo não fica descobrindo. Então, meu pai revendia algumas coisas que outras pessoas traziam, como ar-condicionado. A gente nunca teve um ar-condicionado em casa, mas meu pai revendia esses ar-condicionados. Revendia toalhinha umedecida, revendia coisas de um valor um pouco maior do que roupa e sapato, entendeu? E meu pai conseguiu um dinheiro, mas esse dinheiro não era suficiente para ela fugir de Cuba, obviamente. A gente teve a ajuda de um tio nosso que mora na Bélgica e de outros parentes que moram fora de Cuba, né, que saíram antes que a gente. E graças a isso a gente conseguiu um dinheiro emprestado e meu pai fugiu para Trinidad e Tobago. Um país, gente, um pouco limitado, que eu não sei ainda até o dia de hoje porque não deixaram ele entrar pro país. Foi uma loucura, mas olha, fica aí porque essa história tá um pouco comovedora. E olha só pra vocês verem como Deus faz tudo perfeito. Tudo acontece por um propósito. E é isso que eu falo, gente, e eu acredito muito. Desde essa vez tem acontecido várias coisas na minha vida. Acredito muito nisso, que se não acontecer isso, é porque isso vai acontecer. Ou aconteceu uma coisa ruim, mas vai vir uma coisa boa. Acredito muito nisso, porque meu pai foi deportado. E olha, foi muito triste pra gente. Ai, não comecei a chorar numa hora dessa. Foi muito triste pra gente ver meu pai em Cuba de novo. Ele perdeu o dinheiro. O pouco dinheiro que a gente teve, gente,
a gente perdeu, porque imagina, meu pai foi pra Trinidad e Tobago com a expectativa de trabalhar pelo menos 2 anos, mandar dinheiro pra gente poder sair de Cuba. E é o que praticamente todo mundo faz, ir embora sozinho, deixar mulheres, filhos, tudo mais, ir embora para outro país, trabalhar e aos poucos ir trazendo um filho primeiro, outro filho depois, a mulher depois, entendeu? Assim. E é um pouco trabalhoso. Então, quando a gente viu meu pai de novo em Cuba, a gente perdeu todas essas esperanças de fugir de Cuba. Eu, minha mãe e meu irmão, a gente ficou desesperado, triste, porque meu pai tinha perdido o dinheiro. E sabe o que é engraçado? Que ninguém sabia que meu pai tinha sido deportado. Inclusive, a gente ficou uns dias num hotel, caindo aos pedaços lá em outra cidade, pra ninguém souber que meu pai tinha sido deportado e pra gente poder se encontrar com o nosso pai. Porque em Cuba, a gente é pequenininha e todo mundo fica sabendo das coisas e a gente não queria que ninguém soubesse, gente, pra nada chegar aos ouvidos do governo. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. E sabe o que aconteceu, gente? Graças a Deus, meu pai foi deportado. A gente perdeu o dinheiro? Sim. A gente ficou triste? Sim. Mas a gente ficou feliz porque a gente descobriu que eu e meu irmão, como éramos menor de idade, a gente não podia sair sem uma permissão do meu pai. Pra sair do... Não sei se aqui no Brasil seja igual, mas pra sair de Cuba, você precisa de uma autorização dos pais. E os dois têm que assinar, a mãe e o pai. Se o pai não tá de acordo que o seu filho saia de Cuba, seu filho não sai. Então, precisa um documento assinado pela mãe e pelo pai. Uma autorização, como eu e meu irmão éramos menores de idade, esse documento a gente não podia sair. E olha, foi uma loucura como a gente descobriu isso por uma mulher que tava no hotel e falou pra gente. Doideira. A gente fez esse trâmite e a gente agradeceu tanto, assim, que meu pai tivesse voltado, porque senão a gente não podia fazer o documento. Uma loucura. Que olha, só podia ser em Cuba. E como Deus faz tudo perfeito e Deus abriu portas, irmãos da igreja de outros países ficaram sabendo, meu pai falou pra eles que ele foi deportado e também outras pessoas, outros familiares nossos, colegas, e todo mundo colocou um graninho de areia e meu pai conseguiu sair de novo, mas dessa vez pro Brasil. Meu pai não sabia de nada, ele saiu por recomendação. Em Cuba existe isso da recomendação do coiote e tal, já tinha recomendado uma pessoa pra ele e ele saiu. 2 meses saímos, minha mãe, meu irmão e eu. A gente vendeu a casa e ninguém soube de nada, só o meu irmão maior, a mulher dele e a Nageli e minha avó que sabiam que a gente ia sair, mas ninguém sabia que eu, minha mãe e meu irmão queríamos sair de Cuba, nem tínhamos essa intenção. A gente pegou todas essas coisas, e minha tia também, que foi que vendeu as coisas pra gente. A gente recolheu todos os nossos sapatos, todas as nossas roupas, gente, tudo. Sabe o que é tudo? Em Cuba tudo custa. Uma sandália usada em Cuba custa 90% do valor. Só pra vocês terem noção, qualquer coisa, essa blusa usada custa dinheiro, tudo custa muito dinheiro. Então a gente vendeu tudo junto com a nossa casa e a gente conseguiu arrecadar, graças a Deus, um bom dinheiro. E mais uma vez a gente teve ajuda financeira de colegas, amigos, familiares e irmãos da igreja que moravam fora de Cuba. Mais uma vez, repito, quem sabia que a gente ia fugir? Minha avó, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha Nayeli, que era pequenininha, mas a gente não falou nada porque é uma criança, e minha tia que morava na outra cidade. Só. Pra quê, Nath? Pra ninguém saber nada. E eu lembro que quando a gente pegou o coche, que é a carroça que a gente fala em Cuba, carroça, a gente montou, a gente vinha com uma mochila cada. Eu, uma mochila, minha mãe, meu irmão. E a gente montou com aquela mochila e o povo ficou olhando, dizendo, esses aí pra onde vão? Que estranho, pra onde vai esse povo? Então o povo do nosso bairro ficou nos olhando assim, dizendo, vocês vão pra onde com essa mochila? Mas ninguém sabia que a gente ia sair fora daquele inferno. Desculpa a palavra, gente, mas literalmente era um inferno que a gente viveu em Cuba. Era um inferno que a gente viveu naquela cidade, uma persecução insuportável. Bom, saindo de Cuba, a gente passou alguns dias na casa de uma tia que morava em Havana, que obviamente já não mora mais em Havana, agora tá morando nos Estados Unidos. E quando a gente chegou lá, a gente contou que a gente ia sair de Cuba. A gente chegou lá e ela não sabia que a gente ia sair de Cuba. Olha só. A gente foi com a excusa que a gente ia passar alguns dias. Nádia, mas pra que esconder tantas coisas? Não, gente, você tem que ser sigiloso. Você tem que ter um sigilo grande, porque entende que em Cuba, em cada bairro tem um informante do governo. E se esse informante do governo fica sabendo que você vai fugir, ele pode fazer tudo o impossível pra complicar a sua vida, entendeu? E por isso que você tem que ter maior sigilo. Antigamente as pessoas tinham mais sigilo, hoje nem tanto, mas antigamente sim. Bom, depois de acho que 15 dias que a gente passou na casa da nossa tia,
tia, a gente foi pro aeroporto da Habana. Lembrando, gente, os cubanos não podem entrar no aeroporto até a hora de ir embora. Por exemplo, aqui as pessoas no Brasil vão viajar e elas ficam no aeroporto sentadas dentro do aeroporto. Agora em Cuba não. Em Cuba você é como se fosse um cachorro. Deixam você fora do aeroporto. Você só pode entrar, acho que meia hora antes do voo sair. É uma loucura. Bom, aqui vem a maior parte. A gente foi revistado tudo, a gente passou pela imigração, mas a gente tava ainda nervoso, porque a gente disse, a gente ainda não saiu de Cuba. A gente só vai estar tranquilo quando o avião decolar. Enquanto o avião não decole, a gente ainda tá no perigo. Gente, a gente montou no avião, primeira vez nós três montando no avião, e quando aquele avião decolou, minha mãe fez... Agora sim a gente saiu de Cuba. Que felicidade, que emoção, que sentimento bom, que... Ai, foi uma descarga de energia tão boa, foi uma coisa tão boa, meu povo, que você não tem noção, não tem noção. Foi a melhor coisa do universo.